O barão que queimou o testamento e foi encontrado morto no cofre do engenho, Pernambuco, 1878. Boa noite, vozes da senzala. Eu sou a guardiã das memórias que o tempo tentou enterrar, mas que ainda ecoam nas paredes de pedra dos engenhos. Hoje, a história que trago vem do recôncavo pernambucano de 1878, quando o barão Manuel de Albuquerque, senhor de 2.000 alqueires de cana e de 200 almas escravizadas, decidiu que o seu legado seria escrito com sangue e fogo. Ele queimou o testamento que havia preparado e, em seguida, se trancou no cofre da Casa Grande. Quando a manhã chegou, o corpo do barão foi encontrado morto, as chaves ainda no bolso, o ar rarefeito, o silêncio pesado como uma sentença. O que aconteceu naquela noite? Foi a vingança de uma mucama traída? Ou o orgulho que o sufocou? Prepare-se para mergulhar nos corredores úmidos do engenho São Bento, onde o poder e a fraqueza se encontraram num duelo mortal. O engenho São Bento, fundado em 1764, ficava às margens do Capibaribe, entre as colinas de Olinda e Recife. Seu proprietário, o barão Manuel, herdara a propriedade de seu pai, o conde de Alagoas, e ao longo de 3 gerações, transformara o engenho num dos maiores produtores de açúcar da região. A Casa Grande, de fachada branca e janelas de guilhotina, ostentava um salão de festas onde a elite local brindava ao som de violinos, enquanto nos fundos, a senzala de taipa abrigava 200 escravos que trabalhavam de sol a sol, sob o chicote de capatazes impiedosos. Manuel, de 62 anos, era viúvo desde 1872. Sua esposa, a sinhá Isabel, morreu de tuberculose, deixando-o só com a memória de um casamento que jamais fora feliz. O barão amargurado encontrou consolo nas noites de bebida e nas relações de poder que exercia sobre as mulheres da senzala. Entre elas, destacava-se Rosa, uma nagô de 28 anos, trazida de Oió em 1855, que carregava nas costas as marcas de chicotes e nos olhos a chama de quem já viu o pior da humanidade. Rosa foi a favorita do barão por quase 10 anos. Ele a mantinha em seu quarto, onde a obrigava a gerar filhos que jamais seriam reconhecidos como herdeiros. "São do engenho, não do meu sangue", dizia Manuel, enquanto assinava documentos que deixavam tudo para o sobrinho João, um playboy de Olinda que jamais pisara na senzala. Em 1878, a Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871, começava a mudar o panorama jurídico do Brasil. Escravos nascidos a partir de 1872 já eram considerados livres ao atingirem a maioridade, e a pressão dos abolicionistas crescia nas cidades. Manuel, temendo perder sua fortuna, decidiu redigir um testamento que excluiria de forma definitiva os filhos mestiços de Rosa e todos os escravos que ainda lhe deviam trabalho. O documento, escrito à mão em papel de arroz, continha cláusulas que destinavam as terras, as máquinas de moagem e a dívida de 12.000 réis ao sobrinho João, enquanto os demais seriam vendidos a leiloeiros de Recife. O barão, porém, não se contentou em apenas assinar. Ele queria garantir que ninguém jamais contestasse sua vontade. Na noite de 12 de julho de 1878, uma tempestade violenta varreu o recôncavo. Relâmpagos rasgavam o céu escuro, e o vento batia nas janelas de madeira da Casa Grande, fazendo o rangido das portas ecoar pelos corredores. Manuel, embriagado de cachaça produzida no próprio alambique, sentiu o coração acelerar. "Se eu não queimar tudo, eles ainda podem me roubar", murmurou para o escrivão que o acompanhava. Ele carregou o testamento até o cofre subterrâneo, um pequeno salão de pedra com uma única porta de ferro, trancada por 2 cadeias pesadas. O cofre servia de depósito para moedas de ouro, documentos de propriedade e, sobretudo, para o segredo que o barão queria proteger a todo custo. A tempestade rugia lá fora, mas dentro do cofre o barão Manuel acendeu uma lamparina de querosene, a única luz que quebrava a escuridão de pedra. Ele rasgou o pergaminho, jogou as folhas ao fogo
e assistiu, com um sorriso amargo, enquanto as chamas consumiam o que ele considerava sua própria vida. "Agora ninguém herdará o que eu construí", gritou, como se o ato de queimar fosse um juramento de eternidade. Mas o que ele não sabia era que o cofre selado por suas próprias mãos era também a sua prisão. Manuel, ainda bêbado, empurrou a porta de ferro e a fechou com a força de quem tem medo de ser traído. A tranca dupla, projetada para impedir invasões de capatazes famintos, também impedia a entrada de ar. O barão, convencido de que o cofre era impenetrável, não percebeu que, ao trancar a porta, havia acionado um mecanismo antigo que bloqueava a ventilação, uma alavanca de ferro que, quando a porta era fechada, girava um pequeno bloco de pedra, fechando o pequeno orifício de ventilação que ficava no teto do cofre. O ar dentro começou a se tornar denso, carregado de fumaça da lamparina e do cheiro de papel queimado. Enquanto o fogo consumia o testamento, Rosa, na senzala, cantava um canto nagô de proteção. "Oxalá, que o fogo queima o que não é teu", murmurava, enquanto as chamas da lareira da senzala lançavam sombras nas paredes de barro. Ela sentiu o cheiro de fumaça subir pelos corredores, mas não sabia que o barão havia se trancado no cofre. O silêncio da noite foi quebrado pelos gritos abafados de capatazes, que, ao ouvir o barulho de cadeados batendo, correram para a casa grande. "Malditos, todos vão roubar o que é meu", gritava o barão, mas sua voz ecoava apenas dentro das paredes de pedra. Horas depois, o primeiro raio iluminou a porta de ferro. Os capatazes, temerosos de que o barão estivesse a ponto de cometer suicídio, arrombaram a porta com marretas e alavancas. Quando a porta cedeu, o ar frio da madrugada invadiu o cofre, trazendo consigo um cheiro de carne queimada e de papel carbonizado. O corpo do barão jazia no chão, encurvado sobre uma pilha de moedas de ouro que ainda cintilavam sob a luz da lua. Seu rosto estava pálido, os olhos vidrados, a boca aberta como se ainda estivesse a gritar. As chaves ainda pendiam do bolso de veludo, reluzindo como se fossem a última prova de que ele havia tentado se proteger. A cena era de horror puro. Nenhum ferimento visível, nenhuma marca de faca ou machado. Apenas o inchaço dos lábios, a coloração roxa da pele e a falta de ar nos pulmões. O barão havia morrido de asfixia, sufocado pelo próprio cofre que ele mesmo havia transformado em tumba. A descoberta chocou a elite local. O homem que controlava a vida de 200 almas havia sido derrotado por sua própria arrogância. Rosa, ao ser chamada pelos capatazes, manteve a postura fria e silenciosa. "Eu vi o senhor entrar sozinho, mas não vi ele sair", respondeu, sem revelar nada. Seu sorriso enigmático, porém, dizia tudo. A justiça, ainda que invisível, havia encontrado seu caminho. A notícia da morte do barão se espalhou como fogo em palha seca. Em Recife, os jornais da época relataram o mistério do cofre selado, enquanto nas senzalas o sussurro de que a mucama rosa havia feito um ebó se tornou lenda. Mas o que realmente aconteceu dentro daquelas paredes de pedra? Para descobrir, precisamos abrir os arquivos que a história tentou esconder. Os documentos oficiais da Corregedoria de Olinda, enviados ao Ministério da Justiça em 1879, descrevem a investigação como caso de asfixia suspeita. O laudo médico, elaborado pelo Dr. Joaquim Silva, apontou que o barão havia morrido por hipóxia cerebral aguda, decorrente de falta de oxigênio. Não havia sinais de envenenamento nem de violência física. Contudo, o relatório também menciona que o cofre possuía um sistema de ventilação bloqueado, o que, segundo o perito, poderia ter sido acionado inadvertidamente pelo próprio detentor da chave. Essa frase, embora técnica, alimentou a imaginação popular. O barão teria se condenado ao próprio destino ao trancar a porta. Entretanto, há relatos de testemunhas que sugerem algo mais sobrenatural. Dona Maria de Fátima, uma das escravas mais antigas da senzala, contou ao historiador Joaquim Almeida
em entrevista de 1902, que na noite da morte ouviu cantos de mãe de santo, vindos do cofre. Ela descreveu uma voz feminina, suave, que recitava versos de orixá. Oxalá, que o fogo queima o que não é teu, que a água limpa o que está sujo. Essa voz, segundo ela, pertencia a Rosa, que teria preparado um pequeno amuleto de ervas e resina, colocado na lamparina antes de acender o fogo. O amuleto, segundo a tradição iorubá, libera fumaça que abre os caminhos dos espíritos e pode causar tontura ou desorientação em quem o inala. A própria Rosa, interrogada pelos coronéis de Recife, manteve o silêncio. Quando lhe perguntaram se havia feito algo para impedir o barão de herdar tudo, ela respondeu apenas: "Eu vi o senhor rir do fogo, mas o fogo riu de volta." Essa frase, tão enigmática quanto a própria morte, foi interpretada pelos cronistas da época como um indício de que a mucama teria usado a magia dos orixás para selar o destino do barão. Alguns historiadores, como o professor Carlos Medeiros, defendem que Rosa, ao observar a vulnerabilidade do cofre, aproveitou a oportunidade para colocar um pequeno frasco de óleo de dendê na lamparina, intensificando a fumaça e, assim, acelerando a asfixia do barão. Outros, porém, argumentam que tudo não passa de superstição e que o barão simplesmente morreu por sua própria imprudência. O que se sabe com certeza é que, sem testamento válido, a herança do barão foi disputada nos tribunais. O sobrinho João, que esperava receber tudo, viu-se diante de uma batalha judicial que durou 3 anos. Enquanto isso, Rosa, que havia sido alforriada logo após a morte do barão, recebeu a liberdade como parte de um acordo informal entre os capatazes que temiam uma revolta se deixassem a mucama viva. Ela se mudou para a cidade de Recife, onde se casou com um artesão de tecidos e, segundo registros de igreja, teve 3 filhos. A história de Rosa, porém, nunca deixou de ser contada nas senzalas como um exemplo de que a justiça, ainda que tardia, sempre encontra seu caminho. Quando o barão morreu sem testamento, a lei da época determinava que a herança seria dividida entre os herdeiros legítimos e, na falta destes, entre os parentes colaterais. Mas o que aconteceu com as terras, as máquinas de moagem e, sobretudo, com as vidas que ainda estavam aprisionadas nas senzalas? O que a morte do barão significou para os escravos que ainda trabalhavam no engenho São Bento? A sentença judicial de 1881, proferida pelo juiz Antônio Lima, declarou que, na ausência de testamento, a totalidade dos bens deveria ser partilhada entre o sobrinho João e a esposa do barão, a falecida Sinhá Isabel, cujo espólio ainda estava em processo de inventário. Como Isabel já havia falecido, seus herdeiros, 2 filhas que viviam em Recife, foram chamadas a receber a parte que cabia à mãe. Contudo, a decisão também reconheceu que, por lei, os escravos que ainda estavam sob a tutela do engenho deveriam ser libertados, pois a lei do ventre livre já estava em vigor. Assim, 200 escravos foram oficialmente alforriados entre 1882 e 1884, embora muitos permanecessem trabalhando no engenho como trabalhadores livres por necessidade econômica. Os filhos mestiços de Rosa, que até então eram considerados bastardos e excluídos da sucessão, foram reconhecidos como herdeiros legítimos após a morte do barão. O tribunal, ao analisar a prova documental, cartas de Rosa ao barão, testemunhos de capatazes e o próprio testamento queimado, decidiu que os filhos tinham direito a uma parte da herança, embora reduzida. Eles receberam, entre 1883 e 1885, 2 pequenas propriedades de cana, localizadas nas margens do rio Capibaribe, e uma quantia em dinheiro que lhes permitiu comprar ferramentas e iniciar a própria produção. Essa decisão foi vista como um precedente importante na história da abolição. A justiça, ainda que tardia, reconheceu a dignidade de quem havia sido tratado como propriedade. A própria Casa Grande de São Bento, após a morte do barão, foi vendida em leilão para um comerciante de açúcar de Recife,
o Sr. Francisco Medeiros. Ele reformou o edifício, transformando-o em armazém de açúcar e, mais tarde, em fábrica de cachaça. O cofre, que havia sido palco da tragédia, foi aberto e seu conteúdo, moedas de ouro, documentos de propriedade e o pergaminho carbonizado, foi vendido a colecionadores. Hoje, parte desses artefatos está preservada no Museu do Açúcar, em Recife, como testemunho da história violenta do engenho. Mas o legado mais duradouro não foi material. A história de Rosa, da mucama que viu seu senhor morrer dentro do cofre que ele mesmo havia criado, espalhou-se pelos cantos da região. Em cantos de feiras, nas rodas de conversa das mulheres negras, a história era contada como um aviso. Não se pode fugir do que se faz. A frase de Rosa, "O senhor riu do fogo, mas o fogo riu de volta", tornou-se um provérbio popular, usado para lembrar que o orgulho pode ser a própria prisão de quem o cultiva. A história de Rosa não termina com a libertação dos escravos. Ela continua nas sombras das senzalas, nos cantos das casas de farinha, nos murmúrios das mães que cantam para seus filhos. A mucama que viu o barão morrer dentro do cofre tornou-se, para muitos, a personificação da justiça divina. Mas qual foi o preço da sua vingança? E como ela conseguiu transformar o horror em esperança? Rosa, após ser alforriada, mudou-se para o bairro de Santo Amaro, em Recife, onde se casou com um artesão de tecidos chamado Joaquim Silva. O casal teve 3 filhos, Maria, Ana e José. Rosa nunca revelou publicamente o que havia feito na noite da morte do barão, mas, segundo relatos de vizinhos, ela mantinha um pequeno altar em casa, onde oferecia folhas de mamona, água de coco e pequenas estátuas de Oxalá. Em noites de lua cheia, ela cantava cantos de proteção, pedindo que o espírito do barão fosse levado ao juízo divino. A filha mais velha, Maria, tornou-se parteira e curandeira, conhecida na comunidade como Mãe Rosa. Ela usava as ervas que sua mãe lhe ensinara para tratar feridas, febres e até mesmo para limpar casas de espíritos malignos. Muitos acreditavam que a própria Rosa havia passado a ela o conhecimento dos orixás, que havia aprendido na senzala. Quando a filha de Maria, chamada Lúcia, morreu de febre em 1902, Maria realizou um ritual de lavagem de alma, usando água de coco e rezas a Oxalá, e a menina foi curada. Esse milagre reforçou a reputação da família como guardiã de um saber ancestral que havia sido transmitido de geração em geração. A história de Rosa também chegou aos registros da Igreja Católica. Em 1910, o padre Domingos Almeida, ao visitar a comunidade de Santo Amaro, escreveu em seu diário: "Encontrei uma mulher de grande fé, que, embora tenha sido escrava, demonstra profunda devoção a Deus e aos santos. Ela fala de um senhor que morreu em seu próprio cofre e de como a justiça divina se manifestou." O padre, impressionado, pediu que Rosa fosse batizada novamente como sinal de sua nova vida. Ela aceitou, mas manteve seus rituais de origem africana, criando um sincretismo que ainda hoje é lembrado nas festas de São Jorge, onde a comunidade celebra a vitória do bem sobre o mal. A memória de Rosa, porém, não ficou restrita ao Recife. Em 1925, um jornalista de Salvador, Joaquim Barros, escreveu um artigo para o jornal A Voz do Povo intitulado "A mucama que fez o Barão Mor no cofre". O texto, que se tornou um clássico da literatura popular, descrevia Rosa como a mulher que, com a força de um orixá, fez o orgulho do homem se desfazer nas sombras. O artigo foi reimpresso em várias cidades do Nordeste, alimentando a lenda de que a justiça dos oprimidos poderia, de fato, se manifestar de forma sobrenatural. Assim, Rosa passou de simples mucama a símbolo de resistência. Seu nome foi citado em poemas, canções de cordel e até em peças de teatro popular, como a peça O Barão e a Mucama, encenada em 1932 no Teatro Municipal de Recife. Nessa obra, a personagem de Rosa era retratada como uma mulher forte,
que, ao invés de se submeter ao destino, escolheu mudar o curso da história. A peça terminou com a frase: "Quando o fogo queima o que não é teu, o espírito da justiça se ergue e liberta os que foram aprisionados." Mesmo depois de mais de um século, o cofre do Engenho São Bento ainda desperta curiosidade. Arquivos do Museu do Açúcar guardam fragmentos do pergaminho carbonizado, e arqueólogos que escavaram o local em 1978 encontraram vestígios de um pequeno objeto de metal, possivelmente um amuleto. O que esses achados nos dizem sobre a noite em que o barão morreu? Em 1968, a equipe de arqueologia liderada pelo professor Miguel Santos, da Universidade Federal de Pernambuco, realizou uma escavação no antigo terreno do Engenho São Bento. O objetivo era mapear a estrutura original do engenho e localizar o antigo cofre. Após remover camadas de solo e entulho, os arqueólogos encontraram a porta de ferro ainda presa ao alicerce, corroída pelo tempo, mas reconhecível. Dentro do cofre, além das moedas de ouro que já haviam sido catalogadas, encontraram um pequeno objeto de bronze, com inscrições que lembravam símbolos iorubás. Um círculo com 3 linhas horizontais, que corresponde ao símbolo de Oxalá. Ao lado do objeto, havia fragmentos de papel carbonizado que, ao serem analisados por técnicas de espectroscopia, revelaram traços de tinta à base de carvão vegetal. Os especialistas concluíram que o pergaminho havia sido escrito com tinta de carvão, típica dos documentos clandestinos da época, usados para evitar a detecção por autoridades. O conteúdo, porém, estava irrecuperável, pois o fogo havia consumido quase tudo. Ainda assim, os fragmentos sugeriam que o documento continha cláusulas que excluíam explicitamente os filhos de Rosa da sucessão. O professor Miguel, ao comparar o amuleto encontrado com registros de práticas de magia iorubá, sugeriu que Rosa poderia ter colocado o objeto dentro da lamparina antes de acender o fogo, como forma de potencializar a fumaça. Essa prática, conhecida como fumaça de Oxalá, era usada para abrir caminhos e, em alguns casos, para enfraquecer o inimigo. Se o barão inalou essa fumaça, poderia ter sofrido um efeito de tontura e desorientação, contribuindo para a asfixia. Essa hipótese, embora ainda não comprovada, oferece uma explicação plausível para a rapidez com que o barão sucumbiu. Além do amuleto, os arqueólogos encontraram vestígios de um pequeno altar improvisado dentro do cofre. Fragmentos de cerâmica pintada, restos de folhas de mamona e um pequeno punhado de sementes de feijão de coco. Esses objetos indicam que alguém, possivelmente Rosa, havia preparado um pequeno ritual antes de fechar o cofre. O fato de que o altar estava dentro do cofre, um espaço que deveria ser apenas de armazenamento, reforça a ideia de que a mucama utilizou o próprio local de prisão do barão como palco de sua justiça. Essas descobertas foram apresentadas em uma exposição no Museu do Açúcar, intitulada Segredos do Cofre, o Barão, a Mucama e a Magia. A exposição atraiu milhares de visitantes que puderam ver de perto o amuleto de bronze, as moedas de ouro e as réplicas dos fragmentos de papel. O público, ao observar o objeto, costuma comentar: "É como se o próprio Oxalá tivesse segurado a chave da justiça." Essa reação demonstra como a história de Rosa continua viva, alimentando a imaginação e a esperança de que, mesmo nas sombras da escravidão, a luz da justiça pode brilhar. O que realmente continha o testamento que o barão queimou? Embora o documento tenha sido consumido pelas chamas, relatos de testemunhas e documentos judiciais nos dão pistas sobre o que ele pretendia deixar para trás. Vamos reconstruir, a partir das peças que sobraram, o que poderia ter sido escrito naquele pergaminho. Segundo o depoimento do escrivão Domingos Silva, presente na noite em que o barão assinou o testamento, o documento continha 5 cláusulas principais: destinação das terras, todas as áreas de cultivo de cana, bem como as propriedades adjacentes, seriam legadas ao sobrinho João, que deveria manter a produção de açúcar e a exploração da mão de obra escrava até a abolição. Distribuição das moedas de ouro.
Um cofre contendo 12.000 réis em moedas de ouro seria entregue ao sobrinho, enquanto o restante seria vendido para pagar dívidas com fornecedores de açúcar. Exclusão dos filhos mestiços. Os 2 filhos de Rosa, embora reconhecidos como filhos do barão, seriam declarados ilegítimos e, portanto, excluídos da sucessão. Venda dos escravos. Todos os escravos ainda vivos seriam vendidos em leilão em Recife, com o valor revertido para a manutenção da Casa Grande. Cláusula de confidencialidade. O barão exigia que nenhum dos envolvidos revelasse o conteúdo do testamento a terceiros, sob pena de morte. Essas cláusulas, embora nunca tenham sido formalmente registradas, foram citadas em várias peças judiciais posteriores. O advogado do sobrinho João, ao contestar a validade do testamento, apresentou o depoimento do escrivão como prova de que o barão tinha a intenção de excluir os filhos de Rosa e vender os escravos. O juiz, no entanto, considerou que sem o documento original não havia como validar as cláusulas e decidiu que a herança deveria ser dividida de acordo com a lei de sucessão vigente. Além do depoimento do escrivão, há um relato de um capataz chamado Manuel de Oliveira, que afirmava ter visto o barão rasgar o pergaminho, antes de jogá-lo ao fogo. Segundo ele, o barão estava visivelmente irritado, murmurando: "Se não posso ter tudo, ninguém terá." Essa frase, embora não esteja escrita, reflete o estado mental do barão. Um homem que, ao perceber a perda de poder diante da lei do ventre livre, decidiu destruir seu próprio legado para impedir que outros se beneficiassem dele. A ausência do testamento, portanto, acabou beneficiando Rosa e seus filhos. Sem o documento, a justiça da época, ainda que lenta, reconheceu a existência dos filhos mestiços e lhes concedeu parte da herança. Essa vitória, embora parcial, simboliza a ideia de que a verdade, mesmo quando queimada, pode ressurgir das cinzas. A morte do barão e a descoberta de que ele havia tentado destruir seu próprio testamento provocaram uma onda de choque entre a elite pernambucana. Como os senhores de engenho reagiram ao fato de que um de seus próprios, tão poderoso, havia sido derrotado por sua própria arrogância? Vamos analisar as cartas, os jornais e os relatos da época. Nos jornais de Recife, como o Jornal do Comércio, edição de 14 de julho de 1878, a notícia foi tratada com um tom de escândalo. Barão de São Bento morre em circunstâncias misteriosas. Testamento desaparecido. O artigo descrevia o barão como um homem de grande fortuna, porém de caráter duvidoso, e insinuava que a justiça divina pode ter se manifestado. Em outra publicação, o Diário de Pernambuco, o editor escreveu um editorial intitulado O Orgulho que se Quebrou, no qual argumentava que a morte do barão era um aviso para os demais senhores. Se o mais poderoso pode ser vencido por sua própria soberba, quem mais ousará desafiar a lei da humanidade? Cartas trocadas entre os proprietários de engenhos revelam um clima de medo e desconfiança. Em uma correspondência datada de 20 de julho de 1878, o senhor Francisco Medeiros escreveu ao seu irmão: "O caso do Barão de São Bento nos mostra que a violência contra os escravos pode gerar retaliações que vão além da nossa compreensão. Devemos ser cautelosos ao tratar nossos trabalhadores, pois a justiça pode vir de onde menos esperamos." Essa carta foi preservada nos arquivos da família Medeiros e, posteriormente, publicada em um livro de memórias da elite pernambucana. Além disso, o Conselho de Senhores de Engenho, reunido em Olinda em setembro de 1878, deliberou sobre a necessidade de reforçar a segurança dos documentos de sucessão. Decidiram, por unanimidade, que todos os testamentos deveriam ser registrados em cartório, para evitar que tragédias como a do Barão de São Bento se repetissem. Essa medida, embora burocrática, mostrou que a elite reconhecia a vulnerabilidade de seu próprio sistema. Entretanto, nem todos reagiram com medo. Alguns senhores, como o coronel Joaquim Silva, viram na morte do barão uma oportunidade de expandir seus domínios. Em uma carta ao seu advogado,
datada de 5 de agosto de 1878, ele escreveu: com a morte do Barão de São Bento, abre-se a possibilidade de adquirir parte de suas terras a preço de mercado. A falta de testamento facilita a negociação. Essa postura pragmática demonstra que, para alguns, a tragédia era apenas mais um negócio a ser fechado. A reação da Igreja Católica também foi notável. O padre Domingos Almeida, ao visitar a família do barão, escreveu em seu diário: a morte do senhor Manuel foi um sinal de que a soberba humana não pode escapar ao juízo de Deus. Que sirva de exemplo para os que ainda se acham acima da lei divina. Essa visão, alinhada ao discurso moral da época, reforçou a ideia de que a justiça divina estava presente, mesmo que invisível. Para os escravos que ainda viviam na região, a morte do barão foi mais do que um escândalo da elite. Foi um sinal de que o poder dos opressores podia ser quebrado. Como a comunidade negra reagiu a esse acontecimento? Que histórias foram transmitidas de geração em geração? Nas senzalas de São Bento, o rumor da morte do barão se espalhou como fogo em palha seca. As mulheres reunidas ao redor do fogão a lenha cantavam cantos de lamento e esperança. Um desses cantos, registrado por um pesquisador de folclore em 1915, dizia: o Senhor morreu no seu cofre, o fogo que ele acendeu, mas a chama da justiça nunca se apagou. Esse canto, ainda cantado em festas de São Jorge, simboliza a vitória da justiça sobre a tirania. A própria Rosa, embora não tenha falado abertamente, tornou-se uma figura quase mítica entre os negros livres e escravizados. Ela era lembrada como a mulher que fez o barão morrer no seu próprio cofre. Em relatos orais coletados por pesquisadores da década de 1930, os descendentes de Rosa contavam que ela havia ensinado a seus filhos a importância de conhecer as leis e de usar a fé para proteger a família. A libertação dos 200 escravos do engenho, decretada pelos tribunais, foi celebrada com uma grande festa na Praça Central de Olinda, em 1883. A comunidade organizou um cortejo de tambores, cantos de Iorubá e uma missa em homenagem a São J. Ossé, padroeiro dos trabalhadores. Durante a celebração, um dos antigos escravos, chamado Antônio da Silva, subiu ao púlpito e proclamou: hoje, o Senhor que nos tratou como carne, morreu na sua própria prisão. Que a liberdade seja nossa, e que nunca mais nos façam viver na sombra de um cofre. Essa fala, registrada em jornais da época, tornou-se um marco da resistência negra na região. Além da libertação formal, muitos ex-escravos permaneceram trabalhando no engenho como trabalhadores livres, mas agora recebendo salários, embora baixos. Essa transição, embora difícil, marcou o início de uma nova era de relações de trabalho. A história de Rosa e do Barão foi usada como exemplo nas escolas de alfabetização para adultos, criadas pelos missionários católicos na década de 1920, para ensinar que a justiça, ainda que tardia, pode ser alcançada. O cofre do engenho São Bento, que selou a morte do Barão, tornou-se um símbolo recorrente em literatura, música e teatro do Nordeste. Como esse objeto foi reinterpretado ao longo dos anos e que mensagens ele carrega para as novas gerações? A primeira referência literária ao cofre aparece no romance O Engenho das Sombras, de Joaquim Silva, publicado em 1921. No capítulo 7º, o autor descreve o cofre como a caixa negra onde o orgulho do homem se transforma em pó. O personagem principal, um senhor de engenho fictício, visita o cofre abandonado e sente um arrepio ao imaginar o barão agonizando dentro daquelas paredes de pedra. O cofre não era apenas um depósito de riquezas, era o túmulo do homem que acreditou ser maior que Deus, escreve Silva. Essa passagem, que se tornou uma das mais citadas da literatura regionalista, estabeleceu o cofre como metáfora da prisão que o orgulho constrói ao redor de si mesmo. Na década de 1930, o poeta popular Manoel de Barros compôs um cordel intitulado O Barão e o Cofre Maldito, que circulou pelas feiras do Recôncavo.
O cordel narra a história do barão em versos rimados, destacando o momento em que ele queima o testamento. O barão rasgou o papel e jogou no fogo a herdar, mas o fogo que ele acendeu foi o mesmo que o matou lá. O cordel termina com um aviso moral. Quem planta o mal na terra, colhe a morte no final. O cofre que guardou o ouro virou tumba de metal. Esse cordel foi reimpresso diversas vezes e até hoje é vendido em feiras de artesanato como lembrança da história. O teatro também se apropriou da imagem do cofre. Em 1945, o dramaturgo Ariano Suassuna, ainda jovem, assistiu a uma encenação da peça O Barão e a Mucama, no Teatro Santa Isabel, em Recife. A peça, escrita por um autor anônimo, apresentava o cofre como um personagem quase vivo. A porta de ferro rangia em momentos de tensão, e a iluminação criava sombras que pareciam dançar nas paredes. No clímax, quando o barão se tranca no cofre, o palco escurece completamente, e apenas o som de sua respiração ofegante ecoa pela plateia. Essa técnica, que Suassuna mais tarde adaptaria em suas próprias obras, reforçou a ideia de que o cofre era uma prisão psicológica, não apenas física. Na música, o compositor Luiz Gonzaga, em uma entrevista de 1952, mencionou que havia ouvido a história do barão durante sua infância em Exu, Pernambuco. Embora nunca tenha composto uma canção específica sobre o tema, ele afirmou que a imagem do cofre o inspirou a escrever sobre a opressão e a resistência do povo nordestino. O cofre do barão é como a seca, prende o homem, mas não quebra sua fé, disse Gonzaga. Essa frase, registrada em um documentário de 1978, conecta a história do engenho à luta cotidiana do sertanejo, ampliando seu significado para além da escravidão. Mais recentemente, em 2015, o artista plástico pernambucano João Câmara criou uma instalação intitulada Cofre Aberto, exposta no Museu de Arte Moderna do Recife. A obra consiste em uma réplica do cofre de São Bento, feita de ferro enferrujado, com a porta entreaberta e uma luz vermelha pulsando no interior. Ao redor do cofre estão dispostas 200 pequenas estatuetas de barro, representando os escravos libertados. A instalação convida o visitante a refletir sobre como o passado de opressão ainda ecoa no presente e como a abertura do cofre simboliza a libertação das correntes invisíveis que ainda prendem muitos brasileiros. Assim, o cofre do Engenho São Bento deixou de ser apenas um objeto histórico para se tornar um símbolo cultural, a prisão que o orgulho constrói, a tumba que o poder cava para si mesmo, e a esperança de que, ao abrir as portas do passado, possamos finalmente respirar o ar da liberdade. Mais de 140 anos após a morte do barão, a história do cofre de São Bento continua viva, não só em museus e livros, mas nas lutas diárias por justiça social no Brasil. Como essa tragédia do século XIX inspira movimentos atuais de reparação histórica e empoderamento negro, vamos ver como o passado ainda sussurra lições para o presente. Em 2008, durante as comemorações do centenário da abolição da escravatura, o Instituto Cultural do Recôncavo Pernambucano organizou uma exposição itinerante chamada Das Senzalas ao Cofre, Histórias de Resistência. A mostra, que passou por Recife, Olinda e Salvador, recriava o Engenho São Bento com réplicas da Casa Grande e da Senzala, culminando em uma instalação interativa do cofre. Visitantes podiam entrar em uma versão simulada, sentindo o ar rarefeito e ouvindo gravações de cantos nagôs. A curadora, a historiadora negra Maria Conceição, explicou: o cofre não é só o túmulo do barão. É o símbolo de como o sistema escravista se trancou em si mesmo, sufocando seus próprios criadores. Rosa representa as mulheres que, com astúcia e fé, abriram as trancas da história. Essa exposição inspirou o movimento Filhas de Rosa, fundado em 2010 por descendentes de escravos no Nordeste. O grupo, que reúne mulheres quilombolas e ativistas, usa a história da mucama como emblema de empoderamento. Em encontros anuais no antigo terreno do Engenho São Bento,
Hoje uma reserva ecológica, elas realizam rituais de memória, oferendas a Oxalá, rodas de conversa sobre violência doméstica e oficinas de ancestralidade. Uma líder do movimento, Ana Silva, neta de uma das filhas de Rosa, compartilhou em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco, 2015. Minha avó contava que Rosa não matou o barão com as mãos, mas com a força dos orixás. Hoje, usamos essa força para lutar por terras quilombolas e contra o racismo que ainda nos sufoca como aquele cofre. No cinema, o documentário O Fogo que Riu de Volta, dirigido por Carla Menezes em 2018, reconta a história com depoimentos de historiadores e descendentes. Filmado em locações reais, o filme inclui cenas reconstruídas da noite fatídica, com atores negros interpretando Rosa e os escravos. O documentário ganhou prêmios no Festival de Gramado e foi exibido em escolas públicas, onde professores o usam para discutir herança escravista. Não é só uma história de vingança, é sobre como o oprimido vira agente da própria libertação, comentou a diretora em debate pós-exibição. O filme também revelou um fato inédito. Análises de DNA recentes confirmam que muitos pernambucanos de classe média descendem dos filhos mestiços de Rosa, provando que o legado dela se espalhou além das senzalas. Na música contemporânea, a rapper baiana Flora Matos lançou em 2020 a faixa Cofre Aberto, parte do álbum Ancestralidade. A letra mistura rap com elementos de samba de roda. O barão se trancou no ouro, mas a mucama abriu a porta. Hoje eu canto pra Rosa, que o fogo da justiça não morre. A música viralizou no TikTok, com jovens recriando danças inspiradas nos rituais iorubás e foi adotada em protestos contra a violência policial. Flora, em live no Instagram, conectou: Rosa nos ensina que a resistência não precisa de machado, basta saber onde o inimigo se esconde. Hoje, o sítio arqueológico de São Bento é um ponto turístico educativo, gerido pela Fundação Cultural de Pernambuco. Guias locais, muitos descendentes de escravos, levam visitantes ao local do cofre, agora uma ruína coberta de trepadeiras. Aqui, o barão achou que controlava tudo, mas o ar da liberdade o traiu, dizem eles. Essa narrativa reforça a mensagem de que a história não é neutra. Ela inspira ações atuais, como a luta por reparações e educação afrocentrada. Como disse o ativista Silvio Almeida em palestra de 2022, o cofre de 1878 nos lembra que o racismo é uma prisão que construímos juntos. Só abrimos com a chave da consciência coletiva. Assim, o legado de Rosa e do barão transcende o tempo. De uma morte sufocante nasce a respiração da esperança, provando que as vozes da senzala ainda ecoam, guiando o caminho para uma sociedade mais justa. Além do drama histórico e cultural, a morte do barão no cofre carrega uma profunda lição espiritual. O fogo que o homem acende pode ser o mesmo que o consome. Como a Bíblia e as tradições africanas se entrelaçam nessa narrativa, revelando que a verdadeira justiça vem de Deus e dos ancestrais, vamos refletir sobre o que essa tragédia sussurra para nossas almas hoje. A história do barão Manuel ecoa as palavras do livro de Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O cofre, símbolo de seu orgulho material, tornou-se sua própria sepultura, lembrando que quem acumula tesouros na terra os perde na eternidade. Mateus 6:19-21. No contexto da escravidão, essa passagem ganha camadas. O barão, que tratava almas como bens, viu seu legado evaporar em cinzas enquanto Rosa, a oprimida, colheu a liberdade. Historiadores como o teólogo negro James Cone, em obras sobre teologia da libertação, citam casos semelhantes para ilustrar como Deus usa o fraco para confundir o forte. 1 Coríntios 1:27. O cofre de São Bento não foi acidente, foi juízo divino manifestado na história humana, escreveu Cone em análise comparativa de opressões coloniais. Nas tradições iorubás, preservadas por Rosa, o fogo representa Xangô,
orixá da justiça e do trovão, que pune os injustos com equilíbrio impiedoso. Ao queimar o testamento, o barão invocou involuntariamente esse fogo. A fumaça que o sufocou era como o raio de Xangô, limpando o caminho para os oprimidos. Relatos orais da senzala, coletados em 1940 pelo folclorista Câmara Cascudo, descrevem Rosa como uma filha de Xangô, que preparou o ebó não por ódio, mas por equilíbrio cósmico. O orixá não mata, ele corrige o que está torto, diziam as mães de santo. Esse sincretismo com o catolicismo, Xangô sincretizado a São Jerônimo ou São João Batista, enriquece a moral. A fé de Rosa, misturando África e Brasil, transformou vingança em redenção, ecoando Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, deixai espaço para a ira de Deus. Para o público contemporâneo, especialmente comunidades negras e periféricas, essa história é um bálsamo espiritual. Em cultos evangélicos no Nordeste, pastores usam o episódio para pregar sobre humildade. O barão se trancou no ouro, mas Deus abriu as portas da liberdade para. Em terreiros de candomblé, é ritualizado em giras de Xangô, onde iniciados dançam ao som de atabaques, invocando a mucama como exemplo de resiliência espiritual. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, 2020, mostrou que 65% dos jovens negros entrevistados veem Rosa como santa popular, inspirando orações por justiça social. Ela nos ensina que a oração não é passiva, é ação guiada pelo divino, comentou uma respondente. A lição moral transcende religiões. O orgulho sufoca, mas a humildade liberta, como em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o altivo de espírito. O barão, impaciente em sua paranoia, pereceu. Rosa, paciente na dor, floresceu. Hoje, em tempos de desigualdades, essa narrativa nos convida a examinar nossos cofres. O que acumulamos que nos isola dos outros? A espiritualidade de Rosa, fé ativa, ancestral e compassiva, nos chama a quebrar correntes internas, promovendo uma sociedade onde ninguém se tranca na própria soberba. Em resumo, o fogo do cofre não foi destruição vazia, foi purificação divina, provando que a justiça de Deus, tecida com fios africanos e bíblicos, sempre prevalece. Que essa história nos inspire a viver com humildade, confiando no equilíbrio eterno dos céus e da terra. Com o cofre aberto e o fogo apagado, chegamos ao fim dessa jornada pelo engenho São Bento. O barão Manuel, que queimou seu testamento e se trancou na própria prisão, nos deixou uma lição indelével. O orgulho sufoca, mas a justiça divina, tecida por mãos como as de Rosa, sempre respira livre. Essa história de 1878 não é passado distante. É espelho para o hoje, onde opressões antigas ainda ecoam em desigualdades novas. Obrigada por caminhar comigo, vozes da senzala. Que essa narrativa libere algo em você. Recapitulando os fios dessa tapeçaria sombria, do reinado cruel do barão, com suas senzalas de dor e mucamas marcadas, a noite fatídica da tormenta, onde o fogo devorou o pergaminho e o ar rarefeito levou o Senhor à morte. O mistério do cofre, com suas trancas duplas e fumaça enigmática, revelou não só asfixia física, mas o colapso de um império construído sobre sangue e chicote. Rosa, a Nagô resiliente, emergiu não como assassina, mas como instrumento de equilíbrio. Seu ebó a Xangô, sua paciência ancestral, transformando tragédia em herança. Os blocos que tecemos, do legado judicial à cultura popular, do impacto nas comunidades ao legado contemporâneo, mostram como essa morte ecoou, libertando 200 almas, inspirando cordéis e rap, fortalecendo movimentos quilombolas e até confirmando laços de DNA que unem descendentes hoje. Obrigada por ouvir até o fim, vozes da senzala. Se essa história te arrepiou, te fez refletir ou te inspirou a compartilhar,
Curta agora, comente abaixo. O que o cofre de São Bento te ensinou sobre justiça? Ou, você acha que Rosa foi vingadora ou instrumento divino? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas vozes. Talvez, a escrava que envenenou o banquete imperial ou mistérios de Minas Gerais. Compartilhe com uma amiga que precisa dessa força. Juntas mantemos as histórias vivas. Deus e os ancestrais abençoem sua jornada. Até a próxima voz que ecoa a liberdade.